Fala galera, um grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a equipe do CRB entrou em campo mais uma vez, agora nesta quinta-feira, jogando contra a equipe do Operário no estádio Germano Krieger. A partida não foi um primor de futebol. A equipe do CRB começou bem a partida, abriu um gol logo cedo, fazendo 1-0 com o Rodriguinho, que, no meu ponto de vista, é o titular absoluto do ataque da equipe do CRB, somente ele e ninguém mais, mas acabou sofrendo o empate ainda no primeiro tempo. E a partida terminou assim. No primeiro tempo, o time do Operário também teve boas oportunidades, colocando inclusive duas bolas na trave. Na segunda etapa, o jogo ficou equilibrado, por baixo, é bem verdade. O goleiro do CRB precisou fazer uma grande defesa, se constituindo, inclusive, em uma boa peça da equipe do CRB nesta partida. O goleiro do Operário trabalhou pouco. Enfim, foi um jogo como tem sido das últimas vezes. Nada muito interessante. E o CRB ganha uma posição, é o 10º colocado, mas a rodada está apenas no início. Duas partidas foram realizadas. A equipe do CRB ficou no empate em 1-1 diante do Operário. No outro jogo, o Remo ficou no empate diante do Novo Horizontino. Então, o CRB pode até terminar a rodada na 12ª colocação. Lembrando que o zagueiro alemão foi expulso no segundo tempo, um pouco tempo depois a equipe do Operário também teve um outro jogador expulso. Mas enquanto teve um jogador a menos, a equipe do CRB pelo menos soube se defender e manter o resultado. O difícil de se entender é que novamente o CRB toma um gol de bola parada na cobrança de escanteio, falha da defesa. O Admilson chegou e fez o gol da maneira que quis, livre, muito livre. Após a partida, o técnico Eduardo Barroca falou com a imprensa e fez uma avaliação do que foi o resultado. Bem, boa noite. É, é, um, é, um, é uma situação muito positiva, né? Você jogar fora de casa em um jogo que a gente sabe que é muito difícil jogar contra o Operário aqui e fazer um gol cedo, né? Então a gente se programou para iniciar o jogo mais forte que a gente pudesse e a gente foi contemplado com um gol até muito bonito, uma jogada trabalhada que o Potker preparou, o GG girou no Daniel, o Daniel achou o Thiago numa condição boa e a gente fez um gol cedo que era muito bom até pelo nosso momento, né? Depois acho que a equipe do Operário nos criou algumas dificuldades, principalmente na nossa primeira fase de construção. A equipe do Operário encaixou uma marcação muito forte de perseguição e uma marcação alta que fez com que a gente não conseguisse construir o jogo com o nível que a gente costuma construir. E eu credencio muito isso ao mérito da equipe do Operário no encaixe de pressão e também nas reações pós-perda. A equipe do Operário, quando atacava e perdia a bola, eles foram bastante agressivos nessa recuperação pós-perda e a gente teve realmente algumas dificuldades. A equipe do Operário passou a ter um volume de jogo e a gente passou a jogar mais posicionado, até que a gente sofreu o gol de empate numa bola parada. Depois da metade do primeiro tempo para o final, a gente teve algumas oportunidades importantes, e eles também, eles tiveram um chute na trave do Rodrigo, uma outra finalização na trave num cruzamento para trás, que foi antes, e a gente também teve oportunidades boas. Nos organizamos para que no segundo tempo a gente pudesse voltar a ter um pouquinho mais de qualidade de jogo, que é uma característica da nossa equipe, uma posse de bola para frente, para que dentro dessa posse de bola a gente pudesse aumentar a nossa possibilidade de chance de gol. Tivemos uma expulsão cedo, e aí dentro da expulsão e dentro do cenário que a gente se encontra, era muito importante que a gente tivesse bem organizado defensivamente para não conceder oportunidades para o Operário, para que a gente não perdesse o jogo num primeiro momento. Depois a gente precisou fazer algumas substituições e acho que os jogadores que entraram muito bem. O Segovia entrou muito bem, o Rainer entrou muito bem num primeiro momento. Eles conseguiram manter a nossa equipe com nível de organização e agressividade bastante alto. Depois, numa jogada do Rainer, a gente
criou uma situação que gerou a expulsão do Ademilson, e depois precisei fazer as outras mexidas, né, por desgaste físico, por cansaço, estávamos correndo com um jogador a menos, e o jogo ficou um pouco mais truncado na reta final. Óbvio que a gente, principalmente pelo momento que a gente se encontrava, era muito importante buscar a vitória, mas diante das dificuldades, principalmente que o jogo apresentou para a gente, esse empate ele vai ser bastante importante para a gente ao longo da competição. Pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Barroca, o objetivo é a permanência? O objetivo é se preparar da melhor forma para enfrentar o Vila Nova, que é o próximo adversário. Desde o início venho falando que nosso foco é jogo a jogo, e antes de pensar jogo a jogo, eu como treinador preciso ser o primeiro a falar. Acabei de falar com eles lá que a gente precisa se preparar da melhor forma, né? Então, jogo dificílimo aqui, uma logística muito difícil para a gente também, né? Uma logística dura para quem vem de Maceió para cá, um jogo difícil de noite. Vamos voltar agora, vamos viajar ainda agora de noite. A gente precisa de uma recuperação física muito boa. Esse jogo foi o primeiro jogo de uma sequência de 6 jogos em 21 dias que a gente vai enfrentar. Uma sequência desafiadora para a gente, mas que a gente precisa se preparar da melhor forma, principalmente agora para o próximo jogo, que é o nosso foco. Pergunta do Thiago Luiz, da CBN Maceió. Barroca, o time abre o placar logo no começo e já se fecha. Foi um pedido seu o time recuar e dar espaço para o Operário jogar? Não, na verdade, como eu falei anteriormente, a equipe do Operário, por mérito, eu já sabia que seria um jogo difícil. Eu conheço, apesar de pouco tempo, do Alex como treinador, eu acompanho bem o Alex. O Alex é um treinador que tem ideias diferentes do que a gente vê de uma forma geral. A equipe dele, muito padrão ofensivo, uma equipe que tem muito padrão de bola parada, uma equipe que joga realmente para frente, e aquilo que o Alex fala, ele realmente aplica e executa na equipe dele. Claramente, quando eu fui me preparar para o jogo de hoje, conversei muito com o nosso time, que a gente precisava estar muito organizado, porque a equipe do Operário é uma equipe que tem um padrão e, na minha visão, é uma equipe que vai crescer ainda na competição. Então, a equipe do Operário, em alguns momentos, principalmente ainda no primeiro tempo, nos criou algumas dificuldades em algo que a nossa equipe é muito forte, que é a construção do jogo, e isso fez com que a gente tivesse algumas dificuldades. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. Barroca, o time tem perdido posições na tabela de classificação e cada vez mais se distancia do G4. Como recuperar todos esses pontos perdidos nas últimas rodadas? A gente precisa, mais uma vez, pensar jogo a jogo, entender que a competição é difícil, que a competição está equilibrada, que um ponto fora de casa aqui contra o Operário tem muito valor na Série B, e eu tenho uma experiência significativa na competição e sei o valor que tem. Todas as vezes que eu vim jogar aqui sempre foi muito difícil, e hoje não foi diferente. Então, com certeza, esse ponto que a gente conquistou aqui, ele pode ter uma importância muito grande para a gente na frente. Pergunta do Tainan Melo, da Agora Alagoas. Até que ponto a expulsão do Fábio Alemão limitou a estratégia de buscar o segundo gol no jogo? Limitou porque tudo aquilo que a gente pensou e conversou no intervalo para se ajustar, com a expulsão do Fábio, a gente passou a ter muito mais dificuldade, mas mesmo com a expulsão, uma coisa muito positiva é que a gente se manteve organizado. Se a gente for ver, eu preciso ver o jogo depois de novo no vídeo, mas a minha percepção ali na beira do campo enquanto a gente teve inferioridade numérica, a gente praticamente não concedeu oportunidade para a equipe do Operário, né? O Vitor não fez assim uma defesa expressiva, a gente com um jogador a menos. Depois o Vitor até fez um chute fora que desviou, mas acho que a gente teve uma postura muito boa, muito competitiva, a gente foi organizado defensivamente, e é algo que a gente conversou antes que precisava ser aqui para sair com o resultado que a gente esperava. Para finalizar, a pergunta do Ricardo Amaral, da TV Gazeta de Alagoas. Barroca, boa noite. Mesmo com muitos trabalhos, os resultados não aparecem. No setor do ataque, o Thiaguinho tem sido o principal destaque. Você está com dificuldade para definir quem é a sua referência do time no ataque? Não, acho que a gente, num campeonato de 38 rodadas, a gente não pode trabalhar com individualidades, com foco em individualidade, né?
cada jogador vai viver o seu momento dentro da competição. Nesse momento o Thiaguinho vive uma boa fase, um bom momento de rendimento, inclusive de definição. Cabe a mim aumentar a confiança daqueles jogadores que estão jogando, que estão se dedicando. Acho que pelo momento que a gente vive de resultados, é bem normal esse tipo de cobrança e esse tipo de colocação, mas eu preciso ter lucidez, serenidade, entender que com a experiência que a gente tem, a gente precisa dar segurança aos jogadores para que eles possam cada vez mais melhorar individualmente, coletivamente. Desde que eu cheguei aqui, a gente... Alô? Obrigado. Desde que eu cheguei aqui, a gente tem um time base, claro, acho que o CRB, muito rápido, desde a minha chegada, a gente encontrou uma equipe base, a gente tem mexido pouco nessa equipe, e obviamente, de acordo com o rendimento dos jogadores, com o adversário, com o momento de cada um, a gente vai fazendo as nossas escolhas, mas eu tenho confiança no grupo, tenho segurança que a gente vai crescer cada vez mais na competição e ainda falta muita coisa para acontecer. Então, aproveito para passar essa mensagem aos torcedores, falar que esse ponto ele tem muito valor para a gente na competição, falar que a gente veio para cá para tentar buscar uma vitória, tentar buscar um resultado positivo. Esse grupo está indignado com os resultados que a gente teve anteriormente, principalmente pelo rendimento que a gente teve. A gente tem clareza que a nossa equipe tem competido, tem lutado, tem buscado o máximo. Não se pode falar de dedicação dessa equipe, se pode até fazer as críticas que são normais quando a gente não encontra bons resultados, mas eu tenho certeza que quem acompanha a nossa equipe não pode falar de dedicação, de compromisso desses jogadores. Então, a gente realmente precisa buscar a nossa melhor versão e vamos trabalhar para buscar a nossa melhor versão no decorrer da competição. E então, o técnico da equipe do CRB valorizando esse ponto conquistado fora de Alagoas. Pelo menos a equipe do CRB estancou as derrotas, parou ali na 4ª derrota consecutiva, agora vem de um empate, joga novamente fora de casa, agora na próxima terça-feira, diante da equipe do Vila Nova, 9h35 da noite. A equipe do CRB que retornou para a capital alagoana ainda na noite desta quinta para sexta-feira e depois viaja para jogar contra a equipe do Vila Nova. Uma logística que eu entendo também muito cansativa, mas enfim, foi o que definiu a própria diretoria da equipe regatiana. Por as informações da equipe do CRB, as informações da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve 2 partidas na abertura de mais uma rodada da competição, para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Como sempre, peço que você deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o link com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.